agora entrando um pouco no assunto mais técnico, um pouco mais técnico sobre as abelhas sem ferrão, eu trouxe uma classificação taxonômica aqui para a gente entender um pouco das espécies, entender um pouco do comportamento e como elas são, né, na natureza, para depois a gente entrar mais na parte de manejo e de cuidados com a colmeia. As abelhas sem ferrão, elas são da classe Insecta, da ordem Hymenoptera, da superfamília Apoidea e da família Apidae. E aí tem uma classificação mais atual, né, de Michener, que ele coloca as abelhas sem ferrão na subfamília Apinae e coloca todas elas na tribo Meliponidae, né? E já a classificação utilizada por Mori, que é uma classificação mais antiga, ele coloca elas na subfamília Meliponidae e dividida em tribos, em duas tribos distintas, né? Que é a principais, que é a Meliponine e a Trigonine. Mas eu vou falar um pouco mais voltado para a classificação de Mori, porque eu acredito que ela é um pouco mais didática, para a gente perceber o comportamento das espécies e como que elas são. É um pouco mais didático, porque tem algumas diferenças que é importante a gente entender essas diferenças para depois manejar de forma correta as abelhas sem ferrão. Pode passar. Aqui tem uma foto de uma abelha sem ferrão para a gente mostrar o corpo dela, a anatomia da abelha, né? Que é muito parecida com a apis. Essa daqui é uma melipona, né? Que são maiores, elas são mais parecidas com as apis. Mas como todo inseto, a parte anatômica, né? É parecida com a apis. Mas como todo inseto, ele tem o corpo segmentado, dividido entre cabeça, tórax e abdômen. Dois pares de asas, tem duas antenas, tem dois olhos compostos, três océus, tem a língua, né? Que o aparelho bucal pode variar de uma espécie para outra. Alguns têm o aparelho bucal mais específico para uma finalidade, outros têm outro aparelho bucal mais específico para outra. Ela tem três pares de pernas, né? O primeiro par de pernas, as pernas anteriores, que são menores, as pernas medianas, que estão no meio, têm tamanho médio, e tem as pernas posteriores, que são pernas maiores, né? E como as abelhas com ferrão, elas no terceiro par de pernas, elas possuem essa estrutura chamada de corbícula. Tem o nome corbícula, setinha apontada. Vai passando o mouse aí em cima. Essa estrutura chamada de corbícula, aqui, que é uma estrutura especializada para ela carregar o pólen, né? Quando a abelha ela vai visitar as flores para coletar pólen, ela traz o pólen para a colmeia através dessa estrutura que é chamada de corbícula. E aí a gente vem falando de abelha sem ferrão, e elas têm um ferrão, né? Elas não são exatamente sem ferrão, elas possuem um ferrão, porém é um ferrão inativo, né? As espécies têm um ferrão que é inativo, que elas não utilizam, então a gente não vai levar uma ferroada dessas abelhas, porque elas não utilizam esse ferrão. É claro que elas desenvolveram outros métodos de defesa da colmeia, né? Elas não utilizam o ferrão como as apis para se defender, mas ela utiliza outros métodos. Aí algumas enrolam no cabelo, outras morde o olho, tem o aparelho bucal que permite morder, e elas mordem um pouco e vai beliscando o braço da gente, o ouvido, vai enrolando no cabelo. Então são formas que elas desenvolveram de se defender também. Né? Pode passar. Bom, agora falando, como mostrei, né, na classificação de Moore, existem dois principais grupos, que são as tribos Trigonine e Meliponine, e eu vou diferenciar um pouco esses dois grupos, porque é importante para a gente entender o comportamento dessas espécies, para a gente manejar, porque às vezes a gente está trabalhando uma abelha que é do grupo Trigonine, mas aí a gente tem que ter um manejo um pouco diferente das abelhas que tem no grupo Meliponine. Por exemplo, no momento de divisão da colônia, na hora de multiplicar a colônia, a gente tem que observar alguns fatores. A principal diferença entre as abelhas do grupo Trigonine e Meliponine é a forma em que se dá o nascimento de novas rainhas, né, das princesas, a forma que se dá. No grupo das trigonines, né, que são a abelha jataí, tubuna, tubi, né, sanharó, falando os nomes populares aqui, das trigonines,
elas constroem células reais, né? Onde o dedo está apontando é uma célula real. Elas constroem células reais, muito parecido com o que as apes fazem, né? Só que nesse caso elas constroem células reais bem no canto do disco de cria, de onde ela faz as crias delas em disco. Né? Ela constrói um disco e vai colocando as crias delas de forma horizontal. E aí, bem no canto desses discos, ela constrói uma célula de tamanho maior, que vai receber maior quantidade de alimento, e essa célula vai dar origem a uma princesa, né, que é uma característica das abelhas do grupo Trigonine. As abelhas da tribo Meliponine, elas não fazem essa estrutura chamada de célula real. Ela constrói os discos de cria, todas as células de cria são do mesmo tamanho, só que no mesmo disco de cria vão nascer uma quantidade X de princesas, de abelhas que são destinadas a ser princesas, né, que vão viver na colmeia caso haja necessidade de substituição da rainha, uma quantidade que vai ser zangão, né, vai nascer uma quantidade de abelhas daquele disco de cria que vai ser zangão, e o restante vão ser operárias. E ainda não se tem uma explicação precisa do porquê de como se dá essa proporção de quantas vão nascer rainha, vão nascer princesas, quantas zangãos vão nascer, quantas operárias vão nascer. Ainda não se tem uma explicação precisa, mas a teoria mais aceita é de que é uma combinação entre a determinação, o fator, uma proporção genética, combinado com alimentação, talvez, com quantidade de alimento, que define quantas princesas vão sair, vão nascer, né, naquele disco de cria, quantos zangões vão nascer, quantas operárias. Né? E aí, e é importante a gente lembrar disso aí, que nas trigonines elas vão construir células reais, e na meliponine elas não vão construir células reais. No mesmo disco de cria vai nascer abelhas que vão ser princesas, vão nascer abelhas que vão ser zangão e vão nascer operária. Pode passar. Outra característica que difere um pouco do grupo das trigonines e da meliponine, né? Não é uma regra, mas geralmente as abelhas do grupo trigonine, elas constroem a entrada do ninho dela com cera ou cerume. Elas constroem um canudinho ou então a entrada utilizando como matéria-prima a cera, geralmente, né? E já no grupo das Meliponine, na tribo Meliponine, essa entrada ela já é utilizada como matéria-prima para construir, esculpir a entrada delas, é o barro ou o barro ou a utilização do geoprópolis também. Na esquerda a gente tem as abelhas do gênero Trigonine, né? São a Jataís, aí do lado esquerdo, que é uma das espécies mais conhecidas, né? Que tem uma ampla distribuição, ocorrência natural no Brasil. E elas constroem um tubo de cera, são abelhas menores, né? As trigoninas, de forma geral, são abelhas de tamanho menor, pequenas, que são conhecidas também como mosquitinho, abelha que enrola no cabelo, né? Abelha canudo, porque elas constroem o canudinho. E já as meliponine, elas são abelhas maiores, são abelhas de grande porte, são mais robustas, né? E elas constroem a entrada do ninho já utilizando barro. E aí é uma diferença que geralmente são assim. Então, não quer dizer que toda abelha que construiu a entrada com barro, ela vai ser meliponine. Tem alguns casos, né, que são do grupo trigonine, mas se ela tem cera na entrada, se for feito com cera na entrada, aí sim elas são da trigonine. Pode passar. O comportamento dessas abelhas, né, imagino que muitos de vocês já devem ter tido contato com alguma abelha sem ferrão ou visto algum ninho de abelha sem ferrão, mas é importante a gente lembrar como que é que se dá a organização dentro da colmeia, dentro da colônia de abelhas sem ferrão. Né? Do lado esquerdo, aí tem uma imagem só que está pequena, que tem umas setas indicando os nomes. Né? As abelhas sem ferrão, ela encontra primeiro um local onde ela vai nidificar, vai construir um ninho, né? Um exemplo, um oco de pau, né? Que aí vai ter a entrada, que é a entrada do ninho, que vai dar acesso
ao ninho. No ninho, ela vai construir as células de cria dela, ela constrói em discos, são discos em que constrói um do lado do outro as células de cria e um disco sobre o outro. Ela vai construir um disco, acima desse disco ela constrói outro, e acima do disco ela constrói outro, até atingir a quantidade de discos que é necessária para o desenvolvimento pleno da colmeia. Em volta do disco, eu vou mostrar depois, aqui na imagem da direita tem, exemplifica bem isso, né? Um disco embaixo, logo em cima tem outro disco de cria, mais em cima mais outro disco de cria. E aí, em volta dessa estrutura de crias, né, desses discos de cria, ela constrói um invólucro, que é umas paredes de cera, uma parede fina de cera, que ela constrói para proteger esses discos, e em volta do invólucro ela vai construir potes que vai armazenar alimentos. Né? Aí eu coloquei uma foto da apis aqui, do lado das abelhas com ferrão, porque é diferente o processo, essa organização no ninho é completamente diferente da apis, né? Porque a apis, ela constrói o favo inteiro, como está mostrando aí na imagem, ela constrói o favo inteiro, que tem os alvéolos, compostos por alvéolos, e no alvéolo em que ela utiliza, depois que ela utilizou aquele alvéolo, ela limpa e pode utilizar para uma outra finalidade. Por exemplo, ela estocou mel naquele alvéolo. Depois que ela consumiu aquele alvéolo, ela só vai limpar lá e a rainha pode vir fazer uma postura no mesmo alvéolo. Nas abelhas sem ferrão isso não acontece. Nas abelhas sem ferrão, elas constroem estruturas específicas para a produção de novos indivíduos, né, que é para as crias se desenvolverem. A partir do momento que a cria nasce, vem uma operária e destrói aquele aquela estrutura, né, que a cria acabou de nascer, ela destrói para construir outra lá em cima. Então, é um processo que ela está sempre construir, nasceu, ela vai vir, vai destruir aquela célula de cria e depois vai construir outra, né? E não, ela não reaproveita, ao contrário do que acontece, ela reaproveita. Né? E ela separa a estrutura de crias, ela separa essa estrutura da estrutura de armazenamento de alimentos, né? Que ela coloca os alimentos nos potes, né, que fica separado da estrutura de cria, não fica junto. Na apis é comum você levantar um quadro e observar no mesmo quadro pólen, mel e crias também, né, se desenvolvendo. Nas abelhas sem ferrão isso já não acontece. Geralmente elas constroem discos de cria, um sobre o outro, né, mas existem também exceções. Né, a exemplo da Friesia melita varia, né, que é a moça branca. Aqui no canto, em algumas regiões a moça branca, em outras regiões a marmelada, que é aqui essa imagem aqui no canto. Ela constrói a estrutura do ninho dela em cachos, ela constrói pequenos potes e vai ligando como se fosse um cacho de potes, né, um cacho de uva. Parece até vários cachinhos, elas constroem essas estruturas, né, só que, claro, separado também, né. O pote que ela construiu ali, esse potezinho que ela construiu para a rainha vir e fazer a postura, colocar um ovo, não vai ser utilizado para armazenamento de mel, vai ser utilizado só para ovo. Aí depois ela tem outros potes maiores que ela utiliza para armazenamento de alimentos, só que ela não faz essa estrutura toda organizada como a maioria das espécies faz, né? Um disco em cima do outro e envolve, protege todo esse disco com um volco e separa os potes de alimentos dos potes de cria. Né? Essa já é um pouco mais misturado. Mas ela também não mistura, ela também não utiliza um pote de alimento para depois de seco para utilizar para a cria. Pode passar. Olha aqui na imagem à esquerda, os discos de cria dentro de uma colmeia, né? No centro, os discos de cria dentro de uma colmeia, em volta o invólucro de cera, que é essa camada de cera protegendo os discos de cria, e em volta do invólucro os potes de alimento, né? Tem pote de pólen aqui no canto superior direito e pote de mel no canto superior esquerdo, que dá para identificar. Cada pote separado, um pote que tem pólen só tem pólen, um pote que tem mel só tem mel. E aí constrói cada pote um separado do outro.
Outra característica importante, né, que a gente precisa lembrar sempre, é que as abelhas sem ferrão, elas depositam todo o alimento necessário para que se desenvolver antes da rainha colocar o ovo. Né? Porque a gente sabe que a rainha vem, coloca o ovo, esse ovo eclode, vira uma larva, depois ela vai se desenvolver, vai virar pupa, e aí vai nascer um novo indivíduo na colmeia. Só que antes da rainha vir e fazer a postura, elas colocam todo o alimento necessário para o desenvolvimento desse novo indivíduo. Nas apis, para quem conhece as apis, é diferente esse processo. A rainha vem, coloca o ovo, depois que o ovo eclode e começa a se desenvolver, as operárias vão colocando alimento a partir da necessidade depois que elas fecham. Nas abelhas sem ferrão, não. As operárias vêm, constroem a célula de cria, outras operárias vêm e vai colocando alimento, né, até a quantidade ideal para o desenvolvimento, como está na imagem à direita aí. E aí a rainha vem e coloca o ovo em cima do alimento. Então o ovo ele fica meio que boiando no alimento larval aqui dos indivíduos. Né? É isso. Pensei que ia cair. Fica boiando no alimento larval aqui dos indivíduos, na imagem da direita. Aí depois a operária vem, ela vai fechar essa célula, vai tampar com cera, fechar, e vai deixar aí até completar o desenvolvimento das abelhas. Isso aí vai durar até em torno de 40 dias aí para desenvolver a cria se desenvolver, né? Então vai permanecer fechado o tempo todo. A partir do momento que a rainha vem, coloca o ovo, vai permanecer fechado e o ovo fica meio que fica boiando em cima do alimento larval. Né? Então é importante a gente saber isso, porque na hora de manusear as abelhas, né? Isso acontece com todas as abelhas sem ferrão, mas na hora de manusear as abelhas, é importante a gente tomar cuidado e saber identificar um disco de cria que está novo, né, que foi recém-fechado, que é um disco de cria verde, que a gente chama, eu vou mostrar a diferença mais na frente, e um disco de cria maduro, que está prestes a nascer, né, que quando já não tem mais, já tem pouco ou nenhum alimento normal, e não há o risco de matar uma colmeia. Porque se você, imagina, você vai manusear um disco de cria verde, de cria nova, e aí ela tá desse jeito, o ovo se emboiando no alimento, e você vai e faz um movimento brusco. Então o ovo ele afunda e aí mata e acaba que não vai desenvolver. Né? Mata a cria, que está a larva, ou o ovo ela vai afundar e não vai eclodir, não vai desenvolver. Então é importante a gente saber isso para tomar cuidado e ter todo cuidado no momento de manuseio e de manejo das abelhas sem ferrão. Pode passar. É, aí existe uma diferença, né, que coloca entre as abelhas de sem ferrão e as abelhas europeias, que é chamado o processo de formação de uma nova colônia, que a gente chama de enxameagem. Então, se a gente pensar a colônia toda como um indivíduo único, né, a gente pensar a colônia como um indivíduo, esse indivíduo ele precisa reproduzir, né? Ele precisa se formar outros indivíduos, né? E aí, pensando na colônia como um todo, esse processo de reprodução é chamado de enxameação. E nas abelhas africanas, né, que eu imagino que muitos de vocês conhecem, as abelhas africanas, o processo de enxameação, ele acontece quando a rainha, uma princesa, nasce, né, e geralmente ela briga, então expulsa a rainha velha da colônia, a rainha velha da colônia sai. Então, o que acontece normalmente é que a rainha velha de uma colônia de abelhas com ferrão, estou falando de apis mellifera, de abelha com ferrão, vai embora formar uma nova colônia em outro local com parte das operárias, né? A rainha velha. Na meliponicultura, nas abelhas sem ferrão, esse processo é ao contrário. Quando nasce uma princesa, né, que a colmeia ela entra no estágio de fazer essa enxameação, de enxamear, quem sai da colmeia para formar uma nova colmeia em outro local são as princesas, diferente de novo da abelha europeia, que sai a rainha velha. Quem sai é a princesa. Passa a imagem, o slide.
E aí esse processo, ele se dá basicamente 5 passos, né? Do processo de enxameagem na abelha sem ferrão. Primeiro, sai algumas operárias, né, chamadas de batedeiras, elas vão sair do ninho, da colônia, para procurar um novo local de moradia, onde elas possam nidificar, possam construir a nova colmeia, um local que seja adequado e que atenda às necessidades dela. Então, saem as batedeiras para procurar esse local. Depois que elas escolhem esse local, elas retornam para a colmeia com as informações e depois elas escolhem o local. Depois desse local escolhido e definido, voltam operárias para lá, que vão iniciar o processo de preparação do local. Eles vão fechar as frestas, vão, vão fechar as frestas do local, alguma entrada, vão construir, limpar o local e construir uma estrutura básica, né? Enquanto isso, ela vai estar sempre voltando para a colmeia de origem, né? Para a colônia de origem, e vai estar indo e voltando do novo local para o local de origem dela, né? Da para a colmeia mãe, que a gente chama de colmeia mãe. Então, ela vai transportar ainda um pouco de cerume, um pouco de cera, de mel, de pólen, da colônia original dela, da colônia mãe, para o novo local onde vai formar uma nova colônia, uma nova colmeia, uma nova colônia, né? Então, ela vai ficar fazendo esse processo de transporte de matéria-prima para formar a nova colônia, de migração, e aí depois, quando a princesa nasce, né, que já existe uma estrutura básica do novo local de nidificação, então a princesa sai da colmeia de origem dela, da colmeia mãe, e vai para um novo local. E aí, quando ela chega lá, que já tem uma estrutura básica, já tem alguns potes de alimento, de pólen, de mel, já tem um pouco de cera, já está fechada todas as frestas, né, com o batum. Então, a rainha sai, vai fazer o voo nupcial, vai fazer a fecundação, né, que é um evento chamado de voo nupcial, quando a princesa sai da colmeia e ela vai ser fecundada por zangões. E aí, quando ela for fecundada pelo zangão, ela vai voltar para dentro da colmeia e vai iniciar o trabalho dela, né, na colmeia, que é fazer a postura. Depois que ela é fecundada, ela vai dilatar o abdômen, que ela geralmente é pequena, eu vou mostrar. Na imagem anterior tinha uma foto de uma abelha rainha, de uma abelha sem ferrão, a rainha, e ela tem um abdômen bem grande, bem avantajado. Então, depois que ela... essa grandona aqui no meio. Depois que ela é fecundada, o abdômen dela vai começar a dilatar. Esse processo é chamado de fisiogastria. Por isso que a gente chama a rainha poedeira, a rainha que põe ovos na colmeia de abelha sem ferrão, de rainha fisiogástrica, né? Porque ela vai dilatar o abdômen. Pode voltar para a imagem. Dilata o abdômen e a partir daí ela vai iniciar o processo de postura. Ela vai começar a colocar ovos e aí a colônia ela vai já dar continuidade, né, e vai já ter uma nova colmeia formada. E aí, a partir desse momento, ela corta as relações com a colônia mãe. E aí as operárias já não voltam mais na colônia mãe para poder trazer alimento, cera, não, porque já tem uma estrutura básica montada, a rainha já está fazendo postura, então o processo já inicia. Né? Vem parte das operárias de lá para trabalhar aqui na colmeia e dar o inicial, mas aí já não tem mais contato com a outra colmeia. Né? Por que é importante a gente entender esse processo? Porque quando você vai adquirir uma colmeia, quando você adquire uma colônia por meio de recipientes isca, seja caixa isca, seja isca PET, né? Que mais na frente a gente vai estar divulgando alguns vídeos de como fazer isca PET, de como instalar uma isca para capturar as abelhas sem ferrão na natureza de forma natural, sem prejudicar o meio ambiente. A gente tem que observar, no primeiro momento que eu observo que tem uma abelha entrando e saindo na isca, e eu vou contar a partir daí em torno de 30 dias, esperar 30 dias para eu fazer a transferência das abelhas que foram capturadas naquela isca para o local definitivo e para a caixa definitiva. Justamente por conta todo esse processo que elas fazem no momento da enxameação, né? Que é de trazer alguns alimentos de lá, da colmeia, da mãe, de toda essa relação, todo esse processo. A gente tem que aguardar um momento e aguardar
o momento ideal para fazer a transferência. Agora pode passar. Então, na criação de abelhas sem ferrão, a gente cria elas, a gente coloca as abelhas num local chamado meliponário. Na esquerda aqui tem o meliponário do IF Baiano Campos Uruçu, do Campos Uruçu, onde eu estudei. Esse é um meliponário mais estruturado, né? Ele é tudo fechado, cercado, coberto, e com os suportes coletivos, né? Essas abelhas que estão aqui em destaque lá na prateleira no fundo são abelhas Uruçu amarela. E esse é o meliponário lá, mas existem diversas formas de se construir um meliponário, né? Na direita tem um meliponário bem simples, né? que são construídos só o suporte, né, coletivo, com as escoras e uma tábua, e as abelhas posicionadas em cima dele. Então, pode ser feito tanto um meliponário mais estruturado, um local mais estruturado, bem mais protegido, né, que é interessante também, que seja assim, e pode ser em um local mais aberto, mais simples também, pode ser colocado em cavaletes individuais também, colocar cada caixa em um suporte separado, isso também pode acontecer. Então, diversas formas que a gente pode estar guardando essas abelhas. É importante a gente saber que o local onde a gente cria essas abelhas são chamados de meliponário. Pode passar. As caixas para a criação racional das abelhas sem ferrão também existem diversos modelos diferentes. É claro que o tamanho da caixa, o formato da caixa, o tamanho da caixa vai variar de acordo com a espécie, né? A largura, o comprimento, a altura da caixa vai variar de acordo com a espécie, porque como eu falei no começo, aí tem uma grande variedade de espécies de abelhas sem ferrão, com características diferentes, né? Então, a caixa também vai ter que ser diferente de uma espécie para outra, né? Existem espécies que constroem discos de cria maiores, então ela vai precisar de uma caixa maior. Existem espécies que constroem discos de cria menor, vai precisar de uma caixa menor. Então, os modelos e tamanhos variam, o tamanho, na verdade, varia em relação às espécies, né? O modelo, existem diversos modelos de caixas, modelos hexagonais, como a do campo lá. Tem um modelo que é mais utilizado em regiões frias, né, que tem 2 camadas de madeira, que é essa de baixo que tem a portinha. Existem modelos em que as melgueiras ficam na lateral, que é esse de cima aqui no meio. Existem modelos que a caixa é toda vertical, como esses outros 3. E existem modelos que a caixa é horizontal também, ela é maior, só tem separado onde é o ninho e um compartimento maior, onde fica o mel, armazenado o mel dessas abelhas. É claro que todos esses modelos funcionam, né? São modelos que funcionam, que dá para você criar tranquilamente, né? Só que cada modelo de caixa de um para outro vai ter algumas características diferentes, né? Alguns vão ter algumas vantagens sobre outros modelos e que podem ter também desvantagens, né? Sobre outros modelos. O modelo mais utilizado é essa caixa que está na esquerda aqui, em cima na esquerda, isso, passo o mouse. O modelo mais utilizado é essa caixa aí, que é o modelo ímpar, que é um modelo que foi desenvolvido por um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, né, que é o modelo mais utilizado na meliponicultura, é o modelo ímpar. E aí, com a criatividade do brasileiro, do meliponicultor, existem diversas adaptações e variações nesses modelos que os meliponicultores vão inventando e vão fazendo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.